Oi galera do nono ano, aqui é a professora Débora de História e nós vamos finalizar o nosso primeiro bimestre com a unidade 4, onde fala da crise da democracia e do capitalismo. Fala lá do pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918 e os Estados Unidos se aproveitou muito dessa guerra, né? Porque não houve combate no território deles, porém eles não eram considerados potência mundial, mas estavam em ascensão. Nessa época, as grandes indústrias e as potências mundiais eram europeias, mas estavam devastados pela Primeira Guerra Mundial. Então eles se aproveitaram muito disso, financiaram a guerra, mandaram armamento, né, produção bélica, mandaram dinheiro, fizeram empréstimos, alimentação, tá? Eles se aproveitaram e no pós Primeira Guerra Mundial era hora de cobrar essa conta. Tá? Então eles começam a se desenvolver muito, se tornar uma grande potência mundial. Além disso, as indústrias europeias estavam devastadas pela guerra. Começaram a comprar os produtos americanos. Eles cada vez mais produziam e para abastecer o território europeu. Com o passar do tempo, os europeus restabelecidos já não estavam mais comprando tantos produtos americanos, houve uma crise na superprodução. Porque eles produziam para o comércio europeu e não para o mercado interno. O mercado interno não daria conta de comprar todos os produtos que estavam ali. Então, o que eles fazem para tentar resolver essa crise? Facilitar o crédito. Os bancos financiam, os bancos liberam créditos para os trabalhadores que tinham trabalhos baixíssimos. E aí começa um super investimento na Bolsa de Valores de Nova York, porque parecia um dinheiro super fácil a investida na Bolsa de Valores. Só que isso aí veio acarretar vários outros problemas futuros aí para os Estados Unidos. Quando foi em 1929, existia muito investimento nas bolsas de valores, houve uma queda muito grande, então aí as pessoas começaram a ir lá tentar retirar essas ações e aconteceu a queda da Bolsa de Valores de Nova York, o chamado crash. Esse crash foi nada mais que nada menos do que a lei da oferta e da procura, né? Tem muita procura, os preços vão lá embaixo. E foi isso que aconteceu. Com essa queda da Bolsa de Valores de Nova York, o crash, deu início à Grande Depressão. Um período triste na história americana. Muitos bancos, muitas empresas foram à falência. Teve grandes empresários que tinham fortunas investidas na Bolsa de Valores que se viram de uma hora para outra sem nada. As pessoas correram até os bancos para tentar resgatar o seu dinheiro que estava ali investido. Os bancos fecharam, os bancos quebraram e as pessoas também ficaram sem dinheiro, sem o seu dinheiro. Fortunas investidas e agora não tinha mais nada. Houve até suicídio, pessoas que não aguentaram aquele momento de crise financeira, de repente não tem mais nada. Pessoas que tinham as suas casas hipotecadas ou moravam de aluguel tiveram que mudar para as Hoover Villas. O que é isso? Hoover Villas são favelas no estado americano que tiveram esse nome porque na época existia o presidente Hoover, que não deu muito importância para o que estava acontecendo, não conseguiu se manipular para evitar a queda da Bolsa de Nova York. Esse período de grande depressão trouxe problemas econômicos, sociais para os Estados Unidos durante um grande tempo. Não somente para os Estados Unidos, mas para outros países que estavam envolvidos economicamente com os Estados Unidos, porque nesse momento eles eram uma potência mundial, né? Então, a Grande Depressão, com a queda da Bolsa de Nova York, foi um problema que acarretou aí no mundo inteiro. Influenciou até mesmo aqui no Brasil. Teve alguns empresários aqui que se viram falidos porque também tinham investimentos lá. Será que o presidente Hoover não deu muito jeito nesse problema e essa Grande Depressão? Houve eleições após isso e aí quem ganha é o Franklin Roosevelt, que vem com uma política chamada New Deal, que é um plano novo, tentando resolver essa Grande Depressão dos Estados Unidos. Consistia no quê? Em salientar o mercado interno, como se eles estavam todos falidos. Então ele construiu alguns bancos, ele fez algumas obras públicas, construção de estradas e desse modo contratava-se funcionários para trabalhar.
esses funcionários recebiam, e o dinheiro que eles recebiam salientava o mercado interno. E assim foi, os Estados Unidos foi retomando a sua vida com esse plano desenvolvido pelo Roosevelt, o New Deal. O New Deal também, ele ajudou a agricultura, né, dando mais linhas de ofertas de crédito para melhorar a produção interna. Ele também ajudou na indústria, também dando linhas de crédito para salientar a indústria, que no momento estava bem quebrada. Surge aí um movimento chamado Fordismo, tá? E ele também salienta a questão do emprego. Com as indústrias funcionando, vai precisar de pessoas para trabalharem. Também tem aquelas obras públicas, que vai precisar de pessoas para trabalharem. A agricultura funcionando também, e aí ele começa a retomar a economia do país, porque as pessoas assalariadas, elas consomem, então salienta o mercado interno. A política econômica desenvolvida pelo Roosevelt foi tão bom que ele ainda conseguiu se eleger por mais 2 eleições. E no seu segundo mandato, por exemplo, vocês podem ver lá na página 461 que ele começa a melhorar também a qualidade de vida desses funcionários, né? Então, assim, ele começa a ser bastante popular e estabilizar a economia dos Estados Unidos. A Grande Depressão, então, não atingiu só os Estados Unidos, mas também vários governos totalitários, como, por exemplo, a Alemanha. Depois da Primeira Guerra Mundial, quem fica no comando da Alemanha é a República Weimar. Eles não tinham o apoio de todos os industriais alemãos. E a Alemanha também ficou bastante derrotada por causa do Tratado de Versalhes, né, que dava a eles a culpa pela guerra e também os gastos. Então, o que eles fazem? Eles pegaram bastante dinheiro emprestado com os Estados Unidos. E essa crise econômica dos Estados Unidos atingiu diretamente. O que vem fortalecer foi, então, o nazismo. Aparece aí o nazismo. Gente, é isso mesmo. Aquela vontade de ser a supremacia ariana, de dominar a Europa e todo mundo. Pois é, esses pensamentos do nazismo aparecem bem aí depois da Primeira Guerra Mundial, depois da queda da Bolsa de Nova York. Eles querem, então? Eles querem se tornar a nova potência mundial. Os Estados Unidos está quebrado, então é a hora da gente retomar o mundo, né? O nazismo vem aí com algumas reformas. Uma delas foi a reforma de base, reforma agrária, nacionalização dos trustes e divisão dos lucros das empresas. Ações no campo, perdão das dívidas dos agricultores e melhores preços de seus produtos. E eles também fizeram projetos sociais, melhores salários para a classe operária e incentivo ao comércio. Tudo isso tentando transformar a Alemanha numa nova potência mundial. O nazismo também culpou a República de Weimar, os judeus e os comunistas pela situação precária que a Alemanha se encontrava. Após a crise de 1929, então, a Grande Depressão, os Estados Unidos retiraram seus empréstimos do mercado internacional e fecharam seu mercado para os produtos alemães. O que, diante dessa crise, os movimentos socialistas e populares ganharam força. Por outro lado, o Partido Nazista também ganhava mais adeptos, principalmente porque Adolf Hitler propunha a rejeição do Tratado de Versalhes. Grupos radicais ligados ao Partido Nazista atacavam organizações socialistas, comunistas, também ajudaram a disseminar a ideologia nazista na Alemanha. Depois de tudo isso, o Partido Nazista, em 1923, acha que é a hora de tomar o poder. Adolf Hitler, tenta tomar o poder, já que a inflação está lá 17.000%. Então, acontece-se o Putsch de Munique, né? Só que não deu muito certo, não. Ele tentar chegar a chefe do governo. Ele tenta dar esse golpe, mas membros de outros partidos acabam sendo presos. Ele e membro do partido nazista. E lá na prisão, ele acaba escrevendo um livro, Mein Kampf, que significa Minha Luta, que se tornou o livro da doutrina nazista, tá? Nesse livro ele conta sobre as possibilidades que acontecem num estado. Ele diz que só um estado totalitário que seria capaz de realizar as mudanças necessárias para tornar a Alemanha uma grande potência. Em 1932, o Partido Nazista vence as eleições ao parlamento e um ano depois o Hitler está no poder. Agora ele está no poder. Um mês depois que ele assumiu, ele já mandou incendiar o prédio Reichstag, culpando os comunistas por todos os problemas que estavam acontecendo no país, né? E aí ele começou a perseguir todos os partidos que eram contra o Partido Nazista.
com aquelas ideias não muito boas, né? Que a gente já sabe um pouco sobre o que aconteceu. Ele reprimia com violência seus opositores, tá? Baseado na tese do pangermanismo e do espaço vital. Em pouco tempo, todos os partidos que eram contrários ao governo nazista foram fechados. A doutrina nazista estava instalada. E agora, gente, é com vocês. Eu vou deixar alguns links lá na Agenda Edu sobre alguns documentários que falam de como foi esse regime nazista, para vocês verem melhor, com algumas imagens, né? Alguns documentários sobre como que foi essa tragédia aí do partido nazista dominando o mundo. E também quero que vocês realizem todas as atividades da unidade 4, que eu também vou deixar o gabarito dessas atividades lá na Agenda Edu para vocês. Qualquer dúvida pode mandar lá que eu respondo para vocês também. Tchau, tchau. Obrigadão.